Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me perdoem um pouco esses dias que eu estou um pouco ausente. Hoje é dia 2 de junho de 2015. A palavra é o nosso pão que não pode faltar. Mas glória a Deus por tudo, que Deus tem sido assim tão gentil com todos nós, né? Eu tenho tido, começa a entrar mês de junho, a minha vida começa a ficar um pouquinho embaratinada, porque eu começo a ter filho em casa, aos poucos, eu começo a ter outros afazeres, né? E a gente acaba realmente ficando completamente sem domínio do seu próprio tempo, né? Não tenho tempo, o meu tempo para mim. Então, vocês me perdoem. Eu tenho tentado fazer o meu melhor, mas realmente a luta é grande. Feriado, domingo, filho em casa, outras obrigações. O verão tá chegando na Itália. Espero que não faça como tá fazendo na Índia, né? 48 graus, eu não sei se eu suportaria. Não vou muito de acordo com o calor, não. E amanhã, de manhã, meus filhos vão para a escola até 1h da tarde, eu estava feliz, eu falei, oh meu Deus, amanhã eu consigo voltar a gravar alguma coisa, todos os dias, a fazer alguma coisa. Só que me pediram ajuda aqui para resolver um problema amanhã de manhã, eu não sei como que eu vou resolver, se eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso fazer até meio-dia, 1h da tarde. Mas, como eu vi que tá bem distante a minha possibilidade, né, de estar aqui gravando alguma coisa na minha privacidade, vamos dizer assim, eu hoje estou fazendo quase que uma escapada no desespero mesmo, para conseguir estar aqui com vocês. Amados, hoje, como eu disse, é dia 2 de junho. Eu ontem já comecei um propósito pessoal com Deus, comecei a ter mais disciplina novamente com o Senhor, porque a gente tem praticamente de 12 a 10 horas livres durante o dia inteiro, né? E a minha vida é o seguinte, eu levanto, aí se eu não pego a minha Bíblia para ler 10 minutos e depois se eu não corro para fora para fazer pelo menos uns 20 minutos, meia hora de oração, eu vou fazer depois, eu me perco, porque logo em seguida acorda todo mundo, eu já começo a arrumar tudo, porque eu não posso deixar tudo jogado pro alto, porque senão não dá certo, eu já vou olhar, já é meio-dia, já acorda aqui, já acorda ali, quando assusto já deu 4h30, 5 da tarde, já tem que ir, enfim. A vida de dona de casa não é uma passejata, como diz aqui na Itália, não é um passeio, né? Não é fazer um passeio. Tem sempre os prós e os contras. À noite, então, é um sufoco, a gente tem outros empenhos para ir fazendo. Então, a gente, né, só que eu tenho uma noção muito precisa dos tempos em que nós nos encontramos e da gravidade e responsabilidade que cada um de nós temos que ter consciência em que nós estamos. Eu conversando com duas irmãzinhas ontem, e conversa vai, conversa vem, mais com uma do que com a outra. Depois eu cheguei a essa conclusão, porque eu tenho chegado nessa conclusão na minha vida. Chegou um ponto que a gente está recebendo muita informação, mas é muita informação. Tem quem diz que vai cair um meteoro, tem quem diz que vai vir uma tsunami, tem quem diz que vai vir uma guerra, tem quem diz que vai vir um anticristo antes do arrebatamento, que ele vai ser manifestado a qualquer momento, tem quem diz que os selos já estão todos abertos, tem quem diz que a gente já está nas trombetas, tem quem diz que ainda não está acontecendo nada, tem quem diz que tem sonho assim, tem quem diz que tem sonho assado. Quer dizer, basicamente eu vejo que chegou um momento que está chovendo muita informação e todo mundo que está falando tudo que está falando, todo mundo é muito de Deus. Todo mundo alega que tem uma vida no altar com o Senhor. A maioria das pessoas que têm sonhos e visões estão dizendo que elas se retiram nas madrugadas, que elas fazem jejuns, que elas vão para os montes, que elas estão se consagrando profundamente a Deus. Então, assim, é uma enxurrada de coisas que eu tenho observado. Isso eu estava conversando com uma irmã minha ontem, e ela lembrou de uma profecia que deu David Wilkerson, né, morto no ano de 2011, para quem não conhece, foi um pastor e foi um homem extremamente usado por Deus, um pastor seríssimo, um homem realmente
fora da nossa época, né? Porque ele morreu em 2011 e tudo, não está nos dias atuais. Mas ela lembrou isso, que eu inclusive tenho que até voltar a ouvir o vídeo do David Wilkerson. E ela disse que nos últimos dias ia haver uma espécie de espírito de loucura em algumas pessoas. E que elas iriam ficar correndo para cima e para baixo, atrás de profecia. Elas iam ficar tão desesperadas atrás de profecias que elas iam quase que enlouquecer, né? Porque viraria realmente uma ansiedade muito grande, quase que uma loucura. E eu conversando com ela, eu falei, minha irmã, eu tenho medo disso na minha vida. Eu sei que eu preciso estar por dentro dos tempos em que nós estamos, e também tenho que considerar Joel capítulo 2, que diz que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, os velhos visões, que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, do pequeno, do grande, etc. E a gente pode e deve considerar tanta coisa, mas eu tenho medo de acabar me perdendo nessa enxurrada de informação a qual nós estamos vivendo. Mas não que eu tenho medo mesmo e que eu vou entrar em pânico, mas como eu tenho visto muita gente, né, aí pela internet afora, você vai, às vezes você corre o olho no Facebook, ou então você recebe pessoas que te relatam de pessoas que estão, né, meio fanáticas em algumas coisas e tal, e você lembra profecias bíblicas, partes bíblicas que dizem, né, de homens que nos últimos dias correriam para cima e para baixo atrás de sinais. Então, eu fico um pouco espantada com esse quadro em qual nos encontramos. Então, assim, eu falei, gente, em junho, eu preciso realmente me retirar muito com Deus, em continuar a ler a palavra, como eu sempre fiz, porque Deus começou a falar comigo e realmente me despertou a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, e orar eu e Deus. E que o Espírito Santo coloque no meu caminho só a boa palavra. Se vier eu tiver que ver sonhos e relatos de visões, que o Espírito Santo conduza no meu caminho só sonhos e visões que realmente são de Deus. Porque realmente a gente está vivendo muita confusão. E a Bíblia diz que nos últimos dias, se possível, Satanás ele enganaria até os eleitos. Então são passagens, meus irmãos, que vão passando pela nossa cabeça quando a gente vai vendo esse quadro geral no qual o mundo se encontra, que a gente começa a ficar um pouco temoroso com relação ao quadro, não por mim em particular, porque eu posso ver a profecia que for, eu posso ouvir o sonho que for de alguém, que eu, graças a Deus, eu sei da minha vida, eu sei da onde eu estou nesse exato momento com a minha vida para com Deus. Então eu sei, meus amados, eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Se eu morro, tá? Daqui a meia hora acontece alguma coisa, qualquer que seja, a morte venha bater na minha porta antes do arrebatamento, porque é possível, né? Eu sei que eu estou com a minha vida em ordem. Porque o Espírito Santo realmente está tranquilo no meu coração. Eu não estou tendo uma consciência que constantemente está me lembrando e me acusando de alguma coisa, né? Me trazendo à memória coisas pendentes. Graças a Deus, realmente, eu estou despachada, eu estou livre das coisas que até então me prendiam. Deus ele tem trabalhado já quase há 5 anos comigo. Então, não é um processo que começou em uma semana e basta. Mas nós estamos falando de 5 anos de limpeza. Deus comigo, Ana Paula, ele gastou 5 anos. Porque Deus, ele vai investir e ele vai lá trabalhar a vida de cada um de nós de acordo com a necessidade que nós temos. Até que a nossa vida seja traga em uma condição literalmente chamada de irrepreensível, ok? E a gente acaba se preocupando nessa altura do campeonato com os pequenos ciscos, com a poeira que bate. É como alguém que tem uma casa que está sempre limpa e organizada e só vai fazendo a manutenção dela enquanto está ali. Não mais do que isso. Então eu sei que a minha vida, se Deus mata, tá bom. Se eu continuo vivo até o arrebatamento, a minha vida tá boa. Boa com Deus. Sei da minha família, no caso os meus filhos, aquilo que eu tenho feito por eles, até onde eu tenho condição, humanamente falando, e com a força da graça de Deus, também sei até onde eu estou. Deus tem me dado esse entendimento. Conheço a vida de alguns irmãos, imagino muito bem como eles estão no geral,
mas eu me espanto com a vida de muitos que ainda estão bem desorientados. Pessoas que estão literalmente desesperadas. Tem caso de gente desesperada aí fora, meus irmãos. Tem gente que está ouvindo um pouco de tudo e hoje ela está desesperada porque ouviu outra profeta. Aí amanhã ela vai achar outro profeta e ela calma porque o outro profeta falou outra coisa. Aí depois de amanhã ela continua na sua busca insaciável e interminável pelos profetas e pelas revelações, que um dia ela está alegre, um dia ela está triste, um dia ela está desesperada, um dia ela está calma, um dia ela está otimista, um dia ela está pessimista e ela está caminhando em emoções, em altos e baixos. E eu vejo claramente que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu consigo ver confusão em muita coisa nesses tempos em que nós estamos vivendo. Porque realmente o Espírito Santo ele tem sido derramado e revelando as coisas que estão por vir. Tem coisas que eu já tenho certeza que Deus ele já está revelando para muitos, mas que se trata da grande tribulação. Quer dizer, Deus ele já está anunciando as coisas que vão vir já da grande tribulação. Por quê? Porque através desses anúncios, ele capacita aquela pessoa que recebe aquela informação a já pregar provavelmente para pessoas que vão ficar na grande tribulação e vão ter aquilo como referência para caminhar na grande tribulação. Não pensem vocês que Deus ele não prepara o caminho para todos nós. Hoje ele está preocupado com a igreja e ele está trabalhando a sua igreja. Hoje ele já está começando a despertar o movimento em Israel, mas ao mesmo tempo ele já está começando a lançar as bases para quem vai ficar na grande tribulação. Que eu nem ousaria chamar só de igreja, mas eu chamaria de os santos da grande tribulação ou os separados da grande tribulação. Porque a palavra santo significa separado. Então, meus amados, eu vejo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita certeza e com muita clareza. É claro, longe de mim querer bater boca com alguém, falar não, que isso é assim, que isso é assado, que isso é desse jeito. Tem coisas que eu sei pra mim e eu prefiro guardar no meu coração algumas coisas que eu tenho certeza pra mim, porque eu aprendi que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu aprendi que se eu recebo determinada informação e eu começo a entrar em ansiedade, em angústia, em desespero, mas é um desespero da carne. Não é uma angústia do espírito que está intercedendo por uma causa em particular, mas é uma angústia da carne. É quando você começa a entrar em pânico, é quando você não consegue dormir, você tem medo, você está o dia inteiro ali coçando a cabeça e você começa a caçar solução. Porque você começa a querer resolver você, com a sua força, tá o problema. Você começa a querer resolver e escapar sozinho de tudo, com a sua força. Então, quando eu vejo que chega nesse estágio, que graças a Deus até então, aconteceu comigo ano passado isso. Quando começou a chegar aqui na Itália, né, junto com a mensagem dos terroristas do ISIS, aí eles começaram a fazer a carnificina, a televisão italiana começou a divulgar muito sobre isso, e aí eles chegaram na Líbia. Quando eles chegaram na Líbia, eu confesso para os irmãos que nesse momento, durante um dia, eu entrei em desespero. Eu fiquei em pânico, porque eu ligava a televisão, 4.000 imigrantes por dia, 1.000 imigrantes, 2.000. E aí você olhava a reportagem, tudo homem numa faixa etária entre 17, 18, 30 anos de idade. Quer dizer, de cada 10 imigrantes, 8 eram homens nessa faixa etária, 8, 7, o resto era mulher com criança. Então você começa a visualizar realmente uma ameaça física provável dentro da terra em que você está pisando. Não é como no Brasil, que está sendo ainda só, como que eu vou dizer, ondas de notícias, né? Mas ainda não tem nada em concreto. Não, a Itália já tem um monte de gente morando nela, que vieram das terras onde tem terrorista, né? Então durante um dia, eu entrei em pânico. Eu chorei, eu desesperei, eu quase briguei com meu marido, eu queria ir embora daqui de todo jeito, eu fiquei louca. E ali, meus irmãos, eu comecei a falar com Deus na minha loucura. Falei, Deus do céu, como é que vai ser? Mas nem por mim, pelos meus filhos, eu não sei se eu vou suportar ver um filho meu com a cabeça cortada, com alguma covardia e etc, né? E aquilo veio realmente gerar um pânico em mim naquele dia, mas eu vi uma ameaça dentro da minha terra, atualmente é onde eu moro. Mas aí, meus irmãos, Deus ele é maravilhoso. Eu digo isso para os irmãos por experiências que eu vivo na minha vida, pelo Deus que eu conheço.
Deus ele começou a trazer palavra de consolo. Deus ele começou a trazer paz. Deus ele começou literalmente a me acalmar. É como se Deus tivesse vindo, me vendo ali, né? Respirando forte, chorando, desesperada. É como se o próprio Jesus tivesse pego um copo de água com açúcar, sentado do meu lado, colocasse a mão nas minhas costas e falasse: ô minha filha, bebe essa água com açúcar, calma, calma, respira fundo, vamos começar a colocar as coisas em ordem. E ali, meus irmãos, para mim, Deus ele me deu um entendimento que o tempo de Deus, ele está sempre à frente do tempo do homem. O tempo de Deus, ele está sempre pronto para agir em pró, né? Do lado, pelos que são dele. E Deus, ele sabe livrar. Se ele tem que livrar, ele vai me livrar. E ao mesmo tempo, Deus, ele me trouxe o consolo, né? Que quando eu olho para Deus, tudo se torna em paz. E ali no dia seguinte eu já acalmei, e ali eu continuei a fazer o meu trabalho. Glória a Deus, estou tranquila. Já se passaram meses desde que isso aconteceu. Até agora ninguém bateu na minha porta com uma metralhadora, uma faca na mão para cortar a cabeça de ninguém. Nós estamos agora na metade de 2015, parece que foi ontem que a gente estava explodindo os foguetes, né? No caso, a gente estava vendo, participando da ceia do final do ano, a virada do ano Réveillon. E a gente já passou metade do ano de 2015, o tempo está voando. E eu estou aqui, agora falando para vocês, eu ainda estou em segurança, tá tudo em paz, tá tudo bem, o mar tá calmo, eu moro a 60 metros de altura do nível do mar. Tá tudo tranquilo, meus amados, tá tudo tranquilo. Glória a Deus, tá tudo em paz. E eu tenho certeza que com a minha vida, Deus ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. E eu não estou aqui correndo para cima e para baixo, batendo a cabeça atrás de profetada, profecias e etc. Vocês veem que tanto em tanto eu publico no meu canal sonhos, eu publico no meu canal revelações, eu publico no meu canal estudos de tudo. Mas é tudo que Deus põe paz no meu coração. Eu poderia simplesmente pegar um programa de computador e simplesmente, sem ouvir aquilo que eu estou publicando, descarregar tudo da internet aqui e simplesmente botar o computador para publicar vídeo de manhã até a noite. Como se fala em italiano, da mattina a sera, né? Da manhã até a noite, só trabalhando sem parar. Mas eu entendo que no meio da tempestade, se você está com Deus, você está num abrigo seguro. E o maior abrigo que nós podemos estar é no abrigo das mãos de Deus, com o nosso coração guardado nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a minha consagração não é uma consagração que eu vou me ausentar por alguns dias, porque eu, no meu caso, com 2 filhos, onde é que eu vou, meus irmãos? Eu não posso me desconectar da internet, no meu caso, porque eu tenho vocês. Vocês são parte da minha força, vocês são parte da motivação que me guia. É quando eu estou aqui com vocês, batendo um papo todas as vezes, né? É quando eu estou abençoando a vida de alguém que às vezes me conversa comigo, me fala alguma coisa e eu respondo. Então isso para mim, glória a Deus, é um trabalho que eu tenho um prazer, eu esperei a minha vida inteira, meus amados, para ter essa oportunidade que Deus tem me dado nesses últimos dias. E eu falo para vocês, eu não quero parar, eu não quero simplesmente me fechar de tudo isso. Se eu pudesse, se alguém me perguntasse, Ana, se você tivesse uma semana para poder se retirar para Deus, tivesse alguém que cuidasse dos seus filhos, alguém de confiança, alguém de bom coração, alguém que te respeita dentro daquilo que se pode ou não fazer as crianças, né? Alguém que preocupasse em cuidar da casa, da comida, do marido, e você pudesse fechar, nem que fosse 3 dias, se você pudesse ausentar 3 dias, a gente arrumaria um hotel num local bem reservado, né? Um hotel fazenda, onde tem campos que você pode sair. Você iria? Aí sim, meus irmãos. Aí eu pegaria minha Bíblia, provavelmente eu me prepararia com algum material e eu me recolheria 2, 3 dias. Isso me traz à memória o sonho que eu tive da Torre Branca no meio das montanhas, todas com árvores. Que lugar de paz. Eu sempre desejei ter essa oportunidade, mas a gente precisa se arranjar com o que a gente tem. E hoje o que eu tenho é esse momento agora que para mim são 2h35 do dia 2 de junho, e é um momento em que eu estou separando para conversar com os irmãos as coisas de Deus.
Nós estamos vivendo tempos de reuniões. Justo? A gente tem feito reuniões. Eu chamaria isso de reuniões. Né? Reuniões da nossa empresa com Deus. A gente está batendo papo, a gente está crescendo junto, a gente está refletindo. E é um dos momentos que eu mais estou feliz. É quando eu estou aqui com vocês gravando um vídeo. Amém, meus amados? O tempo é curto. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa que está na face da terra ainda entendeu realmente o que está para acontecer. Por mais que a pessoa seja consagrada a Deus, por mais que a pessoa tenha sonho e visão, seja lá o que for, eu tenho certeza que não tem um ser humano nessa terra que ainda realmente entendeu o que vai acontecer. Porque a gente está nessa energia de Jesus vai voltar, ai, e vai ser assim, vai ser assado. Mas o momento que nós vamos viver, ele é um momento que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou aos nossos corações. Nós não estamos falando que a gente vai encontrar com uma pessoa muito especial da terra, mas vai ser uma experiência extremamente única e sobrenatural. Vai ser uma experiência que a gente não tem noção do que ela é, na sua prática, na sua essência, no seu ser. Tudo que nós temos é um vislumbre, é uma imaginação, é um pequeno entendimento que Deus nos deixou. Mas as sensações que nós vamos provar naquele grande dia, talvez, meus irmãos, uma semana antes do arrebatamento da igreja, quem sabe Jesus ele vai fazer das nossas vidas realmente um vaso que traboca. Ou um vaso que transborda, né? Traboca italiano. Um vaso que transborda. Sabe? Quem sabe na última semana do arrebatamento, antes do arrebatamento, todos nós vamos ter aquele momento que Deus ele vai derramar do seu espírito, como ele fez com Sansão. E no último momento, nos últimos minutos de vida, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Porque, quem sabe, né? Seria uma espécie de bônus extra que a graça de Deus ela vai derramar nas nossas vidas, em modo que a gente poderá quase que como se despedir dos nossos entes queridos. Meus irmãos, eu não sei. É igual eu falo, tem muita coisa que eu não sei. Aliás, eu mais não sei, muito mais do que sei. Quer dizer, eu sei 2% dos 98% que ainda estão encobertos diante dos nossos olhos. É aquilo que eu falei. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Os sentimentos de Deus não são os nossos sentimentos. É tudo muito superior a nós. É tudo muito amplificado comparando ao que nós sentimos e vivemos. E aquilo que nós sentimos nem é nosso. É dado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Então, meus amados, falando sobre esse discurso aqui dos profetas e das pessoas que estão correndo para cima e para baixo atrás de profecia, que eu tenho visto claramente, tá? Que tem acontecido, basta você olhar pela internet afora, você dar uma passeada nos Facebooks, você vê alguma coisa geral, você vai ver que tem muita gente realmente quase que vivendo só de profecia. Gente correndo e acompanhando profetas específicos e muitos estão se esquecendo de dar mais tempo para a palavra de Deus. E tem piores, tem coisas piores aí. Vamos comparar aqui a igreja apostatada do tudo, que está fazendo exatamente isso que eu vou ler com vocês aqui no livro de Jeremias, capítulo 14, do versículo 7 em diante. Nós, meus irmãos, temos que ter consciência na nossa vida que a gente não precisa correr para cima e para baixo, daqui, dali, para receber de Deus aquilo que Ele tem para nos dizer. Mas nós temos que conseguir entender que nós somos filhos do mesmo Deus que o profeta A, B ou C é. Nós somos pessoas aos quais o sol brilha na nossa cabeça tanto quanto na delas. Nós somos pessoas que nós estamos respirando o mesmo ar e pisamos sobre o mesmo planeta. A Bíblia diz que quem busca sabedoria, Deus a dá com boa vontade, Deus a dá com alegria. Então Deus ele quer falar com você do seu modo, no seu particular. Assim como ele fala com o profeta A, B ou C. A gente tem que entender que muitas profecias que estão por aí, elas são para zonas localizadas, específicas. Tem certos juízos que estão vindo, que são tão tremendos, que Deus ele vai começar realmente a executá-los depois do arrebatamento. Então a gente precisa se firmar na palavra de Deus, porque ela fala aquilo que vai ser. E nós precisamos acalmar o nosso coração. Talvez você vai ver com seus olhos uma bola de fogo caindo do céu
e se arrebentando perto da sua cabeça. E você vai perecer na sua morte. Mas talvez naquele momento, quando isso acontecer, o seu coração vai se encher de alegria. Porque você não vai entrar em pânico, porque vai morrer desintegrado. Mas você vai morrer, na realidade, quando aquela onda de hurto vier até você pela explosão, você só vai sentir ela que te empurra para os braços do Pai. Talvez você que está me ouvindo, é porque a gente sabe que quando a gente fala num YouTube da vida, todo tipo de pessoa escuta. Não é que eu estou falando só para a igreja. Talvez você que está me ouvindo, você é descrente, você não leva a sério, você não interessa tanto. Mas talvez você vai morrer de frente com uma tsunami. Talvez você mora na beira da praia, talvez você vai na praia. E talvez você ali vai estar naquela semana que a sua mãe, o seu pai, o seu marido, sua esposa, seu filho foi embora no arrebatamento e você vai estar naquela tristeza. Por que eu não acreditei? Por que eu não ouvi? Ele foi, eu fiquei. Ela foi, eu fiquei. Eu sei que ela foi, porque é isso que aconteceu, porque é do jeito que ela falou. E ali talvez você se senta na beira de uma praia na sua cidade e de repente você olha para frente, bate aquela brisa forte e de repente vem aquela onda gigante. E de repente você vai se encontrar num estado quase que como de choque, sabendo que não tem para onde correr e você simplesmente paralisada só vai encarar aquela onda gigante com a certeza, eu vou morrer. Mas ali talvez naqueles últimos minutos, né, vamos dizer assim, antes que ela te atinja, né, e aquela grandeza toda, você vai falar uma oração a Deus, você vai pedir perdão, você vai clamar pela misericórdia de Deus, você vai chorar e pedir o perdão que você precisa pedir, e ali você vai sentir a paz no seu coração da salvação que vem de Deus, porque Deus ele vai salvar o seu povo, ainda que na morte. E ali na hora que bater aquela onda, talvez naquele, como dizia, né, naquele soco, né, gigante, aquele muro de água batendo em cima de você, você só vai ter o tempo de fechar o olho por causa da pancada e de repente você quando abrir o olho já vai estar nos braços do Pai. Meus irmãos, é Deus que está em jogo, não é um homem, não é uma mulher. Então a gente tem que ter fé nas coisas que a gente, né, ouve. Então eu quero ler com vocês capítulo 14, do versículo 7 em diante do livro de Jeremias. É importante, meus irmãos, que a gente tenha em mente a palavra de Deus nos dias atuais. É importante que a gente guarde no coração as coisas que Deus tem para nos dizer. Então vamos ler comigo capítulo 14, do versículo 7 em diante. Embora os nossos pecados nos acusem, age por... Deixa eu ler devagar. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Aqui é Jeremias intercedendo pelo povo nesse período aqui, tá? Na sua época, eles estavam passando seca, fome e estavam passando problema com a espada. E Jeremias começa a interceder no meio daquele caos. Então ele fala: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti, ó esperança de Israel. Tu que o salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandone. Eles gostam muito de... não nos abandones. Assim, porém, diz o Senhor acerca deste povo. Quer dizer, Jeremias, ele intercede. Anteriormente, vocês vão ver um quadro que fala o seguinte: esta é a palavra do Senhor, dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia. As suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água e eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios e, decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve a chuva, e os lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim.
Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Então a gente vê um quadro completo de desgraça, as pessoas completamente desesperadas, sem esperança, sofrendo. Jeremias então vem: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Aí o que acontece? Deus responde a Jeremias. Olha só o que Deus vai responder para ele, para a gente entender, meus irmãos, o que está vindo por aí. Assim diz o Senhor acerca deste povo, deste povo. Quer dizer, tem um povo em particular que está colhendo como consequência essa seca, essa fome, essa espada que vindas de Deus. Deus, ele fala: eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Será que não tem muita gente vagueando nos dias atuais na terra, meus irmãos? Se a gente vai nas igrejas que estão literalmente desconsiderando a possibilidade da volta de Jesus, do arrebatamento, do juízo e etc., será que eles não estão vagueando para cima e para baixo, de campanha em campanha, buscando a prosperidade, buscando o reino na terra, ouvindo certas mensagens muito doces, água com açúcar, terminando com louvores de 2, 3 horas de fila? Eu acabei de ver coisa de gente dizendo: olha, eu vou na igreja e ali eu vou para ouvir a palavra de Deus, e eles deixam os últimos 20 minutos para pregar a palavra, quando já está acabando. O povo já está cansado, o povo já está estafado de estar ali sentado na cadeira. Primeiro teve, 40 minutos só de louvor. Aí as músicas são para coçar o ego da pessoa. Depois que eles fizeram 30, 40 minutos de louvor, eles fazem mais uns 10, 15 minutos, ou 20 minutos de aviso, testemunho e palavras que no final fala tudo relacionado ao ego do homem. E depois, faltando 20, 15 minutos para acabar o culto, o pastor prega. Justo uma mensagem de despedida, meus irmãos. Esses cultos parecem cultos de despedida. Agora que a gente fez tudo, a gente louvou a Deus, a gente orou, a gente falou todos os avisos da igreja, agora a gente lê uma palavra só para a gente lembrar alguma coisa, uma mensagem para o dia, quase como uma devocional, que demora 10 minutos de manhã para quem a faz, Então, e ficam vagueando. O domingo não me importa, eu quero ir na terça-feira, que é a terça-feira das finanças, porque eu preciso fazer a corrente das finanças. Ali eu vou ouvir cada semana o pastor que vai pregar um tema relacionado à finança, segundo a Bíblia. Não, eu vou no culto de quarta, porque é o culto do Espírito Santo e tem só milagre. Então vai ser curado da cadeira de roda aquele ali, aquela que tem problema na coluna, aquela que está com câncer, aquela que está com dor de cabeça, aquela com isso, aquele com isso, a quarta-feira. Não, eu vou no culto do sábado, porque é o culto dos jovens, porque ali eu vou ver a menininha, eu vou ver o rapazinho, Nossa, tem aquela irmãzinha lá que cada dia tá mais linda do que outro dia, o irmãozinho. Quem sabe hoje ele vai dar uma olhadinha para mim e a gente não vai trocar uma conversinha. Quem sabe eu dou até um bilhetinho para ele, vai ser o homem que Deus me deu, meu marido, Não, tem um jantar hoje, do culto dos viúvos, dos solteiros, das pessoas que ficaram velhas e não conseguiram casar. Então eles faziam um jantar, como faziam na igreja que eu frequentava. Eles faziam um jantar, um café, não sei o que eles tomavam lá. Isso aí que eles comiam, bebiam, depois fazia a pregação da palavra, depois tinha um momento de entretenimento entre os homens e as mulheres para que se conhecessem. Então a gente vê a mentalidade indo para esse lado. Nós vamos no culto da cura, nós vamos no culto da prosperidade, nós vamos no culto do domingo, porque é da família, então a gente é obrigado a ir, não porque tem Deus que vai ser pregado naquele local, mas porque por obrigação o culto da família.
E por aí vai. Aí nós vamos para a célula nas quintas-feiras, como se fazia em Belo Horizonte, nós vamos na célula na quinta-feira, mas não é que na célula, a pessoa que está ali dando o estudo da célula, ela é guiada pelo Espírito Santo, mas ela é guiada por um livrinho, um manual. Ah, hoje a data tal, o estudo da célula é isso. Quer dizer, o ano inteiro, eles têm um manualzinho, a cada dia da célula eles abrem uma página e fazem um estudo. Mas até que ponto, meus irmãos, a gente vai encarar Deus como um Deus de estudo? Um Deus que precisa ser estudado na monotonia. Monotonia, como é a palavra? Sabe, é isso que a gente está vendo. Hoje eu fiquei de boca aberta, eu até tentei compartilhar isso no meu Facebook, não sei por que não aceitou. Eu não sou a pessoa mais brava com o Facebook, graças a Deus. Eu vi um que compartilhou lá no Brasil, não sei aonde. Não tem um lugar, não tá escrito de onde que é, não. Mas tem uma produtora de vídeo que ela vai criar filme pornográfico evangélico. Eu fiquei de cara. Eu falei, Deus, é possível? Inclusive, se eu acho, eu leio pra vocês. Olha aqui, achei pra vocês. Olha, Empresa Gospel vai lançar filme pornô evangélico, 6 de fevereiro de 2015. Feito na redação. Eu achei esse negócio no site, deixa eu ver aqui, porque como tá tendo problema, eu achei isso no site pensadoranônimo.com.br. Bom, eu vou ler para vocês porque é um site todo, né? Vem aí mais uma grande novidade gospel e que, por certo, fará a alegria de muitos cristãos, o movimento pornô gospel. Pesquise você também aí na internet para você ver o que está sendo falado, tá? Movimento pornô gospel. Neste mercado onde os cristãos começaram a se introduzir, literalmente falando, os filmes eróticos serão produzidos para a educação do povo de Deus, que ao longo desses mais de 2000 anos, por incrível que pareça, ainda não aprenderam a fazer amor. Vou ler assim porque no site o negócio está meio banal. De acordo com os organizadores da indústria cinematográfica pornô cristã, os filmes produzidos serão fundamentados no maior respeito. Para tanto, eles estabelecem regras como retratar só casais matrimonialmente ligados em atos sexuais. Isso significa que qualquer parceiros sexuais em uma produção pornô cristã devem ser marido e mulher, dentro e fora da tela. Todos os agentes devem ser casados na vida real e retratarem a vida real. E eles só devem ter relações sexuais com seus cônjuges. Aí continua a reportagem, hein? Continua. Retratar o sexo dentro do contexto de um casamento cristão. Devem se aparentar através das ações, comportamentos e fala dos personagens retratados, eu perdi aqui porque apareceu um cookie na frente. Agentes casados na vida real que devem retratar a vida real retratar o sexo dentro de um contexto de casamento cristão. Devem aparentar atrações de ações, comportamentos e fala dos personagens retratados que são cristãos e que levam um estilo de vida cristã. E tem um casamento na qual sua fé é o ponto principal. Isso pode ser ilustrado em uma variedade de formas, com cenas mostrando, por exemplo, um jovem orando em conjunto, estudando a Bíblia, frequentando a igreja ou realizando funções na igreja e outras cenas relativas a um outro casal cristão fazendo sexo fora do seu quarto. Sem obscenidades, é claro, né? Até agora nós estamos falando do pornô cristão. Embora exclamações de prazer sejam aceitáveis, como são os sons naturais nas expressões no ato sexual, o cristianismo pornô não deve conter obscenidades ou juramentos. Os participantes deverão abordar uns aos outros com amor e respeito em todas as ocasiões. Não deve haver sexo extraconjugal, a não ser que seja para ilustrar as quedas de adultério. Os casais em uma produção pornô cristã nunca devem ter relações adúlteras, a menos que seja para demonstrar que eles e seus parceiros sofrem e são punidos pelos seus pecados. Aí no final deixaram a enquete. Você vai assistir um pornô evangélico? Esse é o site, meus irmãos. pensadoranônimo.com.br. E aí vai, né? A bomba, pra mim é a bomba da vez. Mas paciência, tá? Então, olha só, eles gostam muito de vaguear. Não controlam os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora, Ele se lembrará das iniquidades deles e os castigará por causa dos seus pecados.
E a minha pergunta para vocês hoje é, estão fazendo até pornô evangélico. A minha pergunta para vocês é, nós temos hoje discoteca gospel em Belo Horizonte, tudo com a conversa na boca de falar de Jesus. Mas o que está sendo falado de Jesus? Que foi um bom samaritano, um bom homem? Que Jesus é bonzinho? E que Jesus te ajuda a ganhar o dinheiro para o seu emprego? Como disse o irmão de um canal agora aqui, ele falou que tem crente que pede a Deus, que ora para conseguir comprar um carro, aí consegue comprar o carro, depois que ganha o carro, em vez de usar o carro também para a obra de Deus, ele fica passeando para cima e para baixo com o carro, já não lembra mais de agradecer, não vai lá, não tá nem aí, né? Então é isso, olha só, eles gostam muito de vaguear, não controlam seus pés. Tem aqueles que estão pulando de igreja em igreja. Então, por que eu li esse negócio do pornô evangélico? Porque dependendo da igreja que a pessoa vai, ou dependendo daquilo que ela acha, vagueando para cima e para baixo, ela pode achar uma pessoa que ela julga ser de Deus, te induzindo a achar que essas coisas são normais. Ah, é bacana ter uma boate gospel. Ah, a gente também é humana, a gente tem que viver. Nós não podemos viver enclausulados, né? Nós temos que divertir, é bacana. Em pleno 2015, metade do mundo está explodindo de todos os modos. Mas nós não. Champanhe, vamos viver a vida. Enquanto é uma só, ela dura só uma vez, né? Não tem nada a ver. Então dá para entender o que é se vaguear? Aí tem um que corre atrás de profecia daqui, o outro atrás de profecia dali, sonho daqui, sonho de lá. E a Bíblia fala como que Deus vê tudo isso, meus irmãos. E aí Deus vira para Jeremias, num momento realmente extremo, e vira para ele e fala só o seguinte. Versículo 11 do capítulo 14 de Jeremias. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra nem a fome. O que está sendo dito na maioria das igrejas aí fora, meus irmãos? Eu lhes darei propriedade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor. Quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra, nem fome, nem alguma fome alguma alcançará essa terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome, e aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Pergunta. A que nós temos que dar ouvidos nesses dias difíceis? Meus irmãos, por mais que gira o brodo, por mais que gira a sopa, por mais que enforna e desenforna, a gente tem que dar credibilidade à palavra de Deus. Eu glorifico a Deus na minha vida, porque Ele cravou essa certeza no meu coração. E é essa palavra linda, santa e poderosa, que enquanto eu escuto certas coisas por aí, me diz, isso vem de Deus, isso não vem de mim. Isso é paz no seu coração, isso é o que está por vir. Mas isso não vem de mim, não faz parte daquilo que eu tenho profetizado nos últimos dias. Porque Satanás se disfarça em anjo de luz, Satanás, ele seduz e engana a muitos. Agora, a minha pergunta é, fechei o livro de Jeremias capítulo 14, a minha pergunta é, estou escrevendo aqui, porque se eu precisar, a minha pergunta é, eu não estou dentro da igreja que está incitando o povo a viver os prazeres da carne, vamos resumir essa baderna que está aí fora isso.
uma igreja que está incitando o povo aos prazeres da carne. Nem estou dentro de uma igreja chamada morna, que até então nem incita o povo aos prazeres da carne, mas também não está divertindo, que está vindo uma bomba, que a enchente da ira de Deus está próxima demais. Ela está levando o povo na água morna. Mas eu estou dentro de uma igreja em que nós estamos vivendo os últimos dias antes do fim. Em que existem enxurradas e enxurradas e enxurradas de profecias. Que pode me levar a dois caminhos. Ou ele me leva a um caminho de paz, sossego, preparação e separação. Um caminho de serenidade, um caminho de maturidade, um caminho de conformidade, por causa que Deus profetizou que essas coisas aconteceriam, mas profetizou também que Ele vai me levar para o céu. De um modo ou de outro eu vou terminar lá. Então eu continuo seguindo a minha estrada na paz e na prudência necessária que eu preciso ter dentro desses dias. Ou eu estou correndo atrás de profeta que me fala hoje que caiu um meteoro, aquele hoje que já disse que não, que vai ser um furacão. Ah, não, vai ser um furacão, nem um meteoro, vai ser um tsunami. Não, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu começo a coçar a cabeça e desesperar. Porque o problema, meu querido, minha querida, não é ouvir a profecia de gente tendo sonhos com tsunamis ou meteoro, não sei o quê. Isso não é o problema. O problema é você. Como que você está administrando todas essas informações? Porque se você pega isso tudo no balaio, né? Porque a gente literalmente está colhendo no balaio toda essa safra dos últimos dias. Se você pega isso e sabe, né, recolher aquilo que realmente te pode abençoar, você tem maturidade bíblica. Porque o Espírito Santo diz que nos últimos dias, Ezequiel capítulo 34 diz que nos últimos dias o próprio Deus apacentaria suas ovelhas. Ele mesmo as ensinaria as suas coisas, ele mesmo faria com que elas crescessem. Apacentar é dizer para você qual é o caminho que você vai seguir, qual é o alimento que você vai comer, como você vai dormir, como você vai repousar, como você vai se comportar. Apacentar as ovelhas do Senhor é isso. Então, é você ter base bíblica para você ver certas coisas. Eu ouvi um negócio que eu tô com isso um grilo atrás da minha orelha. Tá se dizendo, tem uma pessoa que está na rede mundial e aparentemente 99% tudo que ele está dizendo é muito coerente com o estado que a igreja deve se preparar para estar com a vinda do Senhor. Mas eu ouvi falar que ele disse que ele não sobe no arrebatamento, não, que ele vai ficar. Porque Deus não vai levar ele para o céu nesse período. Na hora que eu ouvi isso, eu não cheguei a ver ele falando isso, mas foi-me dito que ele está dizendo isso. Eu me parei para perguntar, eu falei, mas como que um ser humano, fora das duas testemunhas que elas vão vir na terra pregar durante 1365 dias, né, ou 3 anos e meio, 265 eu me embrulho, mas 3 anos e meio. As duas testemunhas, que o pessoal fala, ou é Moisés, ou é Elias, ou até o apóstolo João, porque lá em Apocalipse diz que ele voltaria a pregar daquela palavra, não sei, né? Tem Enoque também que não morreu, enfim. João, porém, morreu. Então, um personagem do Velho Testamento, né? Alguém que, né, não sei, alguém que a gente já tem noção da Bíblia, apesar que não diz quem vai ser as duas testemunhas, mas são sempre duas, e elas vão vir do céu. Por que Deus teria uma terceira pessoa que não vai subir no arrebatamento? Porque isso quebra, pelo menos pelo aquilo que a Bíblia me ensina, isso quebra o entendimento bíblico, porque Deus ele diz que só não sobe no arrebatamento quem não tiver preparado. Quem está preparado, quem está com a vida em santidade, quem está com a vida no altar do Senhor, inevitavelmente tem que subir no arrebatamento. É automático. Deus ele é um Deus de regra, de justiça. A Bíblia me ensinou isso. Então eu ouvi isso, isso está como uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu falei, gente, como é que uma pessoa vai dizer que ela não sobe? Porque o ministério dessa pessoa atualmente está muito ativo. Será que Deus precisa dessa pessoa ainda, depois do arrebatamento? Vão ter os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, que diz a Bíblia que eles parecem que vão pregar também o evangelho. Eu tenho que até ver de novo sobre os 144 mil para não falar besteira. Mas são primícias do Senhor. Mas tem as duas testemunhas. Eu não sei, meus irmãos, são assuntos com os quais eu não quero entrar. Mas são situações que quando você escuta, você lembra de Bíblia. A Bíblia diz como funciona para ser arrebatado e como funciona para não ser arrebatado. E ela não dá uma condição de meio.
Se Deus revelou para essa pessoa que ela não vai subir no arrebatamento, que ela ainda tem alguma coisa para fazer aqui, quem sou eu para dizer não, que não é verdade, que é mentira? Mas também quem sou eu para dizer que é verdade? Porque aqui eu cheguei num ponto que eu não sei se eu tomo posse do que essa pessoa falou, se é que ela falou isso mesmo, que realmente pode acontecer, ou se é aquilo que a Bíblia me ensinou. Mas nesse caso eu acho que eu sou muito ignorante para querer pensar sobre esse assunto. Então eu simplesmente deixei ele de lado. Mas são coisas que a gente escuta, que a gente na hora vem a Bíblia. Poxa, mas a Bíblia fala isso. Não, a Bíblia fala isso. Não é isso que está sendo dito, mas a Bíblia explica isso. Quer dizer, começa a gerar um pouco de debatimento, né? Você debate, peraí, não bate com a Bíblia. Essa profecia, esse sonho, essa visão que eu estou vendo aqui agora, não tem sentido com a Bíblia. Não tem uma base coerente da Bíblia. Pelo menos é assim que Deus ele vai me dando. Então aquilo que simplesmente não bate 100%, eu ponho de lado. Não me interessa, meus irmãos. Se vai ser aquilo porque a pessoa está falando que vai ser daquele jeito, porque realmente o Espírito Santo está falando para ela que vai ser assim, aí é entre ela e o Espírito Santo. Mas aquilo que eu recebo, que tem coerência com a Bíblia, que em tudo que foi dito, tudo, desde o início até o final, teve harmonia e base bíblica, eu acolho no meu coração. Eu observo, eu até ponho no meu canal. É assim que tá. Mas eu posso dizer para vocês que eu não estou correndo para cima e para baixo e vagueando, como disse ali Jeremias 14. Então, para encerrar esse vídeo, porque realmente hoje para mim tá meio pesado, eu quero dizer para vocês o seguinte. Entramos no mês de junho. Hoje, glória a Deus, ainda é dia 2 de junho. Nós temos tempo, meus irmãos, até que sabe quando, mas é um tempo muito breve, porque do jeito que o mundo está piorando a cada dia, é como uma febre que só aumenta, até chegar numa temperatura extrema. É assim que está o planeta e tudo que está acontecendo nele. E, sinceramente, por mais que estão aumentando as catástrofes e todos os tipos de intempéries, vamos dizer assim, né? De sinistros, vamos dizer assim, está aumentando mais ainda o pecado. Quando você pensa que parou, aí você vai olhar no não sei aonde aparece a notícia, filme pornô gospel. Quer dizer, em vez das pessoas estar caminhando por arrependimento e retroceder para a palavra de Deus e abandonar o mundo, porque elas estão fazendo isso não porque é bonito fazer um filme gospel, pornográfico. É porque eles querem porque querem criar ideias para enfiar as coisas de Deus no meio do mundo, porque eles precisam fazer Deus parecer bonitinho para tudo, para todos os gostos. Mas é abominação. É abominação. Eu não me lembro se é Joel, não lembro que livro da vida, Isaías, ou eu não lembro realmente. Mas tem um livro na Bíblia que Deus, ele literalmente, ele pega um profeta e ele leva ele dentro de um templo em que tinham mulheres que choravam pela Tamires. E eram mulheres chamadas mulheres do templo de Deus, elas estavam escondidas. Aí Deus ele manda aquele profeta passar por dentro de uma paredinha que tinha os tijolinhos, aí tinha um buraquinho dentro do templo escondido. Aí Deus manda aquele profeta entrar lá dentro e diz pro profeta, isso aqui que você tá vendo não é nada, agora eu vou te mostrar o pior. Aí quando o profeta entra lá dentro, ele viu essas mulheres que choravam por essa deusa dentro da casa de Deus. E Deus muito desolado, muito chateado, muito decepcionado com tudo aquilo. No final ele fala, assim está a casa do Senhor. Então é isso que nós estamos vendo. Em vez das pessoas pararem um pouquinho e falar, poxa vida, é um pouquinho exagerado. Por que nós vamos fazer uma boate gospel? Por que nós vamos inventar uma linha de perfume de Jesus? Que foi o que eu vi essas semanas também. Tem uma igreja aí, não sei de onde, não sei de quem, não me interessa. Se você pesquisa, tudo isso que eu estou falando, você encontra. E é uma pastora, se eu não me engano. Ela simplesmente disse que ficou vários anos pesquisando e criou a linha do perfume de Jesus. E diz que a essência do perfume é realmente de Jesus. O outro que está abençoando vassoura para o irmão levar para casa, escovar a casa toda. Agora o filme pornográfico, gospel. Quer dizer, o extremo. Sodoma e Gomorra, meus irmãos, diante de toda essa aberração, eles teriam vergonha. E olha que Sodoma e Gomorra, eles quiseram violentar os anjos, hein? Os homens queriam pegar os anjos de Deus e queriam violentar eles. E eu posso te garantir que se esse povo de Sodoma e Gomorra visse o que o mundo está fazendo hoje com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz
que o povo de Sodoma e Gomorra, eles não conheceram a Deus. Eles não conheceram a Deus. E hoje, quem está pegando pesado é exatamente o povo de Deus, pro lado do pecado sexual. Igrejas homossexuais abertas em Belo Horizonte, São Paulo, acho que no Rio de Janeiro. Mulheres que um dia deram testemunho dizendo que foram curadas, né, do lesbianismo, tinham se casado, de repente, não, agora Deus me curou de verdade. Eu sou mulher e gosto de mulher, e Deus fala na Bíblia que é certo. E começa a achar um monte de coisa para cobrir o pecado deles. Então, meus irmãos, a gente precisa realmente falar com o Espírito Santo nesses dias para trazer para nós arrependimento, trazer para nós quebrantamento, nos preparar, porque os dias estão literalmente maus. Eu nunca imaginei na minha vida achar uma notícia como essas que eu citei aqui hoje para vocês. Eu nunca imaginei. Teve uma feira da Miss Bumbum Evangélica. Tava numa feira aí no Brasil, Sexy Shop Gospel. Se vocês pesquisam, vocês encontram isso tudo, meus irmãos. Tá faltando só fazer o satanismo gospel, né? Ou não? Arrumar bruxa gospel, arrumar sacerdote gospel. Aí eles colocam o Bafomé de um lado e, não sei, um outro símbolo para dizer que é Deus do lado. Quer dizer, misturar o santo com o profano em tudo. Coquetel. Apocalipse diz, meus irmãos, que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou jorra água doce ou jorra água salgada. Mas a fonte doce não pode jorrar água salgada e doce. A Bíblia diz que o homem não pode adorar 2 deuses, a Deus e a Mamon. Então é no nome de Jesus que eu deixo esse vídeo aqui hoje denunciando um pouco de coisa que eu estou simplesmente compartilhando com vocês. Porque se você está achando que o mundo não vai acabar, que Deus não vai resolver isso, que eu estou vendo alguns comentários aparecem muito, de gente falando que Deus é esse que vai punir o mundo, vai punir o Brasil, não é um Deus de amor. Se você acha que isso não vai ser verdade, que isso não vai acontecer, sente e espere para ver. Sente e espere para ver. O tempo vai trazer às claras as coisas como elas realmente são. E hoje, meus irmãos, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Essa é a palavra que Deus está trazendo. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos orar a Deus, sim. Mas pedir a Deus prudência, discernimento, equilíbrio emocional, mental e psicológico. Nós precisamos pedir a Deus maturidade. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ensine a interpretar a Bíblia. Porque é ali que a gente tem que correr atrás. Não é em cima de um daqui, outro dali, não. Nós temos que correr atrás da Bíblia. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Olha, lugar mais seguro do que esse não tem. Eu posso garantir para os irmãos. Não existe lugar mais seguro do que a Bíblia para nós nos últimos dias. Se Deus te dá um sonho, glória a Deus por isso. Compartilhe esse sonho. Mas que Deus nos dê discernimento para saber caminhar nesse vale de trevas que está o mundo. E assim eu encerro esse vídeo. Eu os abençoo no santo nome de Jesus. Que essa palavra possa trazer advertência, possa trazer despertar se você está ainda nessa corda bamba. Se você já tem a direção justa, que Deus possa simplesmente te fortificar ainda mais. Porque aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Nunca creia que a sua suficiente, o estado no qual você se encontra, é o suficiente para te manter em pé até o final. É a graça e a misericórdia de Deus, meus irmãos, quem nos sustenta. A gente não pode nunca esquecer de orar a Deus e pedir por essas coisas, pela graça e misericórdia de Deus. E assim, meus amados, meus queridos, eu os abençoo com o santo nome de Jesus. Que Deus possa realmente guiar o caminho de cada um de nós todos até o dia da nossa redenção, que está muito próximo. Amém, meus irmãos? Então, Jesus abençoe a todos. Me perdoem o mês de junho. Não sei como é que eu vou fazer aqui no vídeo, nos vídeos, mas sempre que eu tiver condição, eu vou estar conversando com vocês. Estou buscando a Deus também todos os dias. Estou tendo mais disciplina com as coisas do Senhor na minha vida. E eu sei que Deus, Ele sabe como tratar com cada um de nós. Basta ter um coração disponível, humilde e aberto para o Senhor.
tá? Então Jesus abençoe a todos vocês, um bom resto de semana. Se a gente não consegue conversar mais aí, mas a gente vai conseguir sim, mas que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês realmente. Amém, amém e amém. Aleluia.